Números, capítulo 11. E aconteceu que o povo se queixou aos ouvidos do Senhor, e ouviu o Senhor, e ardeu seu furor, e acendeu-se neles fogo do Senhor e consumiu a extremidade do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu neles. E o povo misturado que havia no meio deles teve um intenso desejo. Então os filhos de Israel voltaram-se, choraram, e disseram: Quem nos dera a comer carne? Nós nos lembramos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos poróis, das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, nada há, a não ser maná, diante dos nossos olhos. O maná era como semente de coentro, e sua cor como cor de bdélio. O povo se espalhava, e recolhia, e moía em moinhos, ou malhava em pilões, e o cozia em panelas, ou fazia dele bolos, e o seu sabor era como sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia sobre o acampamento de noite, o maná descia sobre ele. E Moisés ouviu o povo chorar por suas famílias, cada um à porta de sua tenda, e o furor do Senhor se acendeu grandemente, também pareceu mal a Moisés. E Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Por acaso fui eu que concebi todo este povo? Fui eu que o dei à luz, para que me digas: leva-o em teu colo, como uma ama leva um bebê de peito, a terra da qual juraste a seus pais? De onde eu teria carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Não posso suportar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. E se assim fazes tu comigo, eu te rogo que me mates, se achei favor aos teus olhos, e que não me deixes ver a minha calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e traze-os à porta do tabernáculo do testemunho, e esperem ali contigo. E eu descerei e falarei ali contigo, e tomarei do Espírito que está sobre ti, e o porei neles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Porém dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes em ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dera a comer carne? Certamente estávamos bem no Egito. O Senhor, pois, vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas sim, 1 mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, e sintais repulsa dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Para que saímos do Egito? Então disse Moisés: 600.000 a pé é este povo no meio do qual estou, e tu dizes: Eu lhes darei carne, e comerão 1 mês inteiro. Por acaso serão degoladas para eles ovelhas e bois que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar para que lhes sejam suficientes? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Por acaso o poder do Senhor é curto? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E Moisés saiu, e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tomou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém ficaram no acampamento 2 homens, um chamado Eldade e o outro Medade, sobre os quais o Espírito também repousou, porque estavam entre os inscritos, mas não haviam saído à tenda, e profetizaram no acampamento. Então um jovem correu, e avisou a Moisés, e disse: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Então Josué, filho de Num, assistente de Moisés desde a sua juventude, respondeu, e disse: Meu senhor Moisés, impede-os. E Moisés lhe respondeu: Tens tu ciúmes por mim? Bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles. E Moisés recolheu-se ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E saiu um vento do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e deixou-as sobre o acampamento, de um dia de caminho de um lado e do outro, ao redor do acampamento, e quase 2 covados sobre a face da terra.
Então o povo se levantou e recolheu para si codornizes durante todo aquele dia, e toda a noite, e todo o dia seguinte. O que recolheu menos recolheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do acampamento. A carne ainda estava entre os dentes deles, antes que fosse mastigada, quando o furor do Senhor se acendeu no povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Quibrote-Hatavá, porque ali sepultaram o povo que teve o desejo. De Quibrote-Hatavá o povo partiu para Azerote, e ficaram em Azerote.